Esportes, a primeira vitória e a primeira derrota. Assim foi a quarta rodada do Campeonato Mineiro do Módulo 2 para os times de Varginha. Fora de casa, o Boa Esporte perdeu por 1-0 para o União Luziense. Em casa, o VEC ganhou do Nacional de Muriaé. E os detalhes desses jogos você acompanha com os comentaristas Paulinho Carvalho e José Ladir Soares. E aí? Estou aqui hoje, infelizmente, para trazer a notícia da primeira derrota do Boa Esporte. Jogando no estádio da Frimisa, em Santa Luzia, contra a União Luziense, a equipe de Varginha não apresentou nada dentro de campo. Nenhuma inspiração, sobrou transpiração. Mas isso não ganha jogo. E a equipe boveta amargou a sua primeira derrota no Campeonato Mineiro da divisão de acesso. Mas ainda bem que foi agora, porque ainda há muito tempo para se recuperar. E mesmo com a derrota, com outro resultado do empate entre Betinense e o Coimbra, né, um derby da capital da região metropolitana ali, que o Coimbra, apesar de mandar seus jogos em Nova Lima, é de contagem, então tem aquela rixa entre eles. E o Betinense não conseguiu vencer, melhor para o Boa Esporte. Com a derrota, mantém os 7 pontos, está em segundo lugar ainda. E a equipe que está na ponta, 8 pontos. E é o adversário direto na próxima segunda-feira aqui no Melão. Nada demais, por ser uma equipe acostumada a grandes decisões, o Betinense é muito forte. O fator campo, nesse caso, acho que não vai influenciar em nada. É um campo neutro para a equipe, estará brigando ponto a ponto com a equipe de Varginha. O Boa precisa da vitória. Mesmo com a derrota, com mais 3 pontos, irá a 10. Com isso, deixará o Betinense a 2 pontos de distância na tábua de classificação. Um jogo muito fraco, abaixo da crítica. Eu diria que apenas Alencar, o goleiro do Boa, se apresentou para a partida. Na verdade, os goleiros nem sujaram o uniforme. Por sua vez, o União Luziense, numa falha da zaga do Boa Esporte, fez 1-0 e foi só isso. Uma partida lastimável. Como eu disse, nenhuma das duas equipes estavam a fim de jogar futebol. Era chutão para todo lado. Mas o União Luziense subiu na tábua de classificação com essa vitória. Agora resta ao Boa Esporte chegar em casa, aprender com os erros cometidos no modesto estádio da Frimisa, gramado ruim, mas isso não serve de desculpa, é ruim para todos os dois. Então, o Boa Esporte precisa sim não esquecer da partida que passou, mas aprender com os erros, para chegar segunda-feira e conquistar mais 3 pontos e assim se consolidar na liderança desta fase da competição, caminhando a passos largos, mas precisa melhorar, Niei. E como precisa. A equipe do VEC venceu a primeira partida no módulo 2 do Campeonato Mineiro. Jogando ontem no Melão contra a equipe do Nacional de Muriaé, o Varginha venceu por 2-0. Após um início de competição bastante tumultuado, onde a equipe do Varginha perdeu 2 partidas e empatou uma, a diretoria resolveu fazer a mudança ou a troca de treinador. Demitiu Diogo Tenuta, do comando técnico da equipe, e chamou de volta Thiago Miguel, o mister, o português, aquele mesmo que, no ano passado, levou o Varginha ao vice-campeonato da segunda divisão. Todos esperavam um time diferente, um time para frente, para cima da equipe adversária, e foi isso que aconteceu. Chegou o português com a nova filosofia de trabalho, pegou os jogadores que estavam no banco de confiança sua, colocou como titulares, fez uma inversão tática dentro da equipe, trazendo o Marinho, que é o homem que cobre ali no setor do meio campo, que é o primeiro volante do time, jogando na sua posição de origem e liberando mais os meias para que chegasse mais perto dos atacantes. Tudo deu certo, mas o primeiro tempo foi bastante difícil para a equipe do Varginha. Do outro lado, a equipe do Nacional também trocou de treinador. Dispensou o treinador Augusto César e contratou o Paulo Chardong, que estava no time do Aimorés. Aí o Paulo Chardong não sabia como armar a sua equipe, porque o primeiro tempo muito movimentado pela equipe do Varginha, que deu um calor na equipe do Nacional de Muriaé. Terminou em 0-0 o primeiro tempo.
foram para os vestiários e o Varginha voltou com a mesma formação que terminou o primeiro tempo. O Nacional fez 2 alterações, mas ainda não tinha surtido efeito. O time do VEC cochilou um pouquinho no começo da segunda etapa. Permitiu que o Nacional chegasse mais um pouco à sua área, tentando ali incomodar o goleiro Mafuá, que fez grandes defesas no jogo. Mas, depois dos 10 minutos do segundo tempo, o time do Varginha se acendeu de novo e voltou novamente a atacar. Atacando, e o gol estava por questão de momentos para sair. De repente, o gol saiu por Leandrinho numa jogada da direita, bola rebatida dentro da área, e o VEC fez o seu primeiro gol com o Léo Aquino. Depois, o time do Varginha continuou pressionando. O Nacional viu que estava em desvantagem, continuou pressionando também o Varginha, e o jogo ficou lá e cá. O time do Nacional atacava, o time do Varginha respondia em contra-ataques perigosos e rápidos, principalmente pelo lado direito. No decorrer da partida, o treinador Thiago Miguel, o Mister, sabe tudo do VEC, tem a cara do VEC esse treinador. Ele fez uma alteração tática na equipe. Ele tirou o Diego Petrin, que estava do lado direito, e colocou do lado esquerdo. Diego Petrin, na segunda bola que recebeu, avançou dentro da área, fez uma jogada bonita e marcou um golaço, o segundo gol da equipe do VEC. Isso aos 46 minutos do segundo tempo. E o VEC fechava aí já, em definitivo, essa vitória em cima do Nacional, a primeira de muitas que poderão acontecer dentro da competição. O próximo jogo do Varginha agora vai ser no domingo, às 10 horas da manhã, em Juiz de Fora, contra a equipe do Tupi. Um grande jogo, uma grande vitória. Tomara que essa seja a primeira de muitas vitórias do Varginha na competição. E a gente sabe, a chegar até o hexagonal final pode ser difícil, mas a equipe do Varginha pode até permanecer na competição do módulo 2 para o ano de 2023. Além dessas partidas, a quarta rodada teve mais 3 duelos na quarta-feira. Empate em 1-1 entre Betim e Coimbra, em Betim. A derrota de 2-1 do Aimorés para o Tupi, em Ubá. E empate em 2-2 entre Uberaba e Democrata, em Uberaba. Com esses resultados, o Betim assumiu a liderança isolada com 8 pontos. Depois aparecem Blue e Tupi com 7. Na sequência, Tupinambás, Uberaba, Nacional, União Luziense e Democrata com 5 pontos. VEC, Aimorés e Ipatinga têm 4 pontos e o Coimbra é o lanterna com apenas 3 pontos. A quinta rodada será disputada entre sábado e segunda-feira. O VEC entra em campo no domingo às 10h30 da manhã para enfrentar o Tupi no Estádio Municipal de Juiz de Fora. E o Boa volta aos gramados apenas na segunda às 7h30 da noite, quando recebe o Betim no Estádio Municipal Prefeito Dilson Melo.